Olá, maravilha! Meu nome é Maurício Benvenuti, é um prazer imenso ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o comportamento de consumo das pessoas. O consumo em massa está diminuindo? Está desaparecendo? É sobre isso que eu vou falar, mas antes de começar, deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Você acha que as pessoas estão consumindo de uma forma ampla, em massa, ou de uma forma específica, em nichos? Escreve aqui. E antes de começar também, olha, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Quando você clica no botão de se inscrever e de curtir, você não faz ideia de quanto isso ajuda. Isso ajuda o canal a crescer, faz o YouTube enviar esse vídeo para mais pessoas. Então, clica em se inscrever e curtir, que vai ajudar pra caramba. Você está vendo esses comentários aí na tela? Pois é, há um tempo atrás eu fiz um vídeo parecido com esse no meu Instagram. Olá pessoal, que maravilha, maravilha ter você aqui. E eu tive muitos comentários positivos. Pelo amor de Deus, conteúdo top, excelente. Maurício, vale usar sua reflexão, quero compartilhar fora do Instagram. Como eu faço? É só compartilhar esse vídeo aqui. Que aula! Sensacional, Maurício. Na nova economia, o cliente detém o poder. Top, top, top. Insight muito bom com base em dados e fatos estatísticos. Super didático, que sacada. Retrata bem a realidade do marketing de hoje. De arrepiar. Top das tops. Tá aí, por conta disso eu trouxe esse conteúdo aqui para o YouTube. Bell Curve. Bell Curve é o nome inglês para a curva da distribuição normal padrão, que você já viu em algum momento da vida. Nas aulas de matemática, de física, para que ela serve? Ela serve para representar praticamente qualquer fenômeno da natureza. Onde você tem, no meio dessa curva, eventos que ocorrem de maneira mais frequente e contribuem para a curva ser como ela é, e nas extremidades há eventos menos significativos, que também contribuem para a curva, mas em menor expressão. Por exemplo, a altura de homens e mulheres nos Estados Unidos. Na média, as mulheres americanas medem em torno de 1,61 m, menos mulheres são mais baixas, menos mulheres são mais altas. Curva da distribuição normal padrão. Os homens, em azul, na média os americanos medem 1,74 m, menos homens são mais baixos, menos homens são mais altos. Quanto tempo leva para homens e mulheres percorrerem 400 metros de distância? Na média, em azul, os homens demoram cerca de 60 a 70 segundos, menos homens são mais rápidos, os Usain Bolts da vida, menos homens demoram mais tempo. Mulheres, da mesma forma. Qual é a temperatura típica de uma sala durante o inverno? Bem estatística de americano. Na média, a temperatura de uma sala durante o inverno é de 19 graus, menos salas são mais frias, menos salas são mais quentes. Quanto tempo leva para as pessoas saírem de casa e chegarem até o trabalho? Na média, as pessoas demoram 43 minutos, menos pessoas chegam mais rápido, menos pessoas demoram mais tempo do que isso. Tá vendo? Curva da distribuição normal padrão sendo aplicada em vários fenômenos, eventos que acontecem no dia a dia. Agora pensa comigo, se a Bell Curve serve para representar praticamente qualquer fenômeno da natureza. E uma vez eu falei isso para um matemático e ele disse, Maurício, você está errado, porque a Bell Curve representa todos os fenômenos da natureza. Então, se a Bell Curve representa todos os fenômenos da natureza, ela serve para representar também o hábito de consumo das pessoas. Por exemplo, qual é o valor da fatura do cartão de crédito dos brasileiros? Na média, vai ter lá, o brasileiro gasta R$100 na fatura do cartão de crédito, menos brasileiros gastam menos brasileiros gastam mais. Bell Curve. O que a gente pode concluir com isso? 60, 70 anos atrás, lá na década de 50, quando as pessoas não tinham acesso à informação, quando as pessoas não tinham variedade de opções, elas formavam opinião em relação a algo com base naquilo que elas viam na televisão, escutavam no rádio, liam nos jornais, nas revistas. Consequentemente, o pensamento das empresas era o seguinte, deixa eu fazer um produto para as massas porque é lá onde está o grande mercado consumidor. E para eu ter sucesso no mercado de massa, eu tenho que fazer muitas vendas. E isso leva à política do mais. Mais produtos, mais clientes, mais receita, mais. E as massas não compram o que é diferente. As massas compram o que é comum. Veja na imagem dos anos 50 e 60 como o hábito de consumo das pessoas era representado pela forma clássica da curva da distribuição normal padrão. Onde você tinha, no meio dessa curva, 70 a 80% do mercado se comportando mais ou menos da mesma forma, comprando os mesmos produtos, serviços e soluções. E nas extremidades, você tinha grupos de pessoas com hábitos e gostos muito específicos, tendo que lutar contra tudo e contra todos para conseguir consumir aquilo que eles queriam. Imagine se você fosse um amante de Harley Davidson morando no interior do Brasil na década de 50.
Para você conseguir exercer essa sua paixão diariamente, meu amigo, minha amiga, você não tinha acesso à informação, a conteúdo, você tinha que viajar para uma capital do Brasil para ter um contato maior, mais intenso com a marca. Então, assim como os amantes de Harley Davidson, os motoqueiros, tinham muita dificuldade de consumir itens relacionados àquilo que eles gostavam, os surfistas também tinham essa dificuldade, os skinheads, os hip hops, ou seja, quem tinha hábitos de consumo muito específicos tinha muita dificuldade em encontrar produtos que atendessem às suas expectativas. Até a década de 60, o hábito de consumo das pessoas seguiu rigorosamente a curva da distribuição normal padrão, onde a maior parte das pessoas acabava tendo hábitos de consumo muito parecidos, muito semelhantes, e elas acabavam comprando muito mais aquilo que lhes era exposto do que produtos e serviços relacionados aos seus gostos, aos seus valores, aos seus princípios. O que começou a acontecer a partir da década de 70? Essa curva começou literalmente a achatar. Menos pessoas começaram a ser encontradas no meio, na média da curva, e mais pessoas começaram a ser encontradas nas extremidades. Maurício, o que isso significa? Isso significa muita coisa. As pessoas cansaram de não ter identidade. Não é mais bacana ter o que todo mundo tem, usar o que todo mundo usa. Na medida que as pessoas começaram a ter mais acesso à informação, conteúdo de qualidade, poder de comparação, elas começaram a ter condições de consumir o que elas queriam. E isso muda tudo. Porque o achatamento dessa curva que você está vendo passou a moldar o que usamos, a ditar como interagimos e a demandar soluções cada vez mais exclusivas, originais e personalizadas. Onde é que você encontra as pessoas que se importam? Nas extremidades, não é na massa. A massa consome aquilo que lhe é exposto. Nas extremidades, as pessoas consomem aquilo que elas querem, que está alinhada aos seus valores e princípios. E essa curva, ela achatou tanto, que em 2010 foi a primeira vez na história que mais pessoas foram encontradas nas extremidades da curva do que na mediana. Veja ali, por exemplo, os amantes de chá. Meu pai é um amante de chá. Ele mora em Vacaria, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, de 60 mil habitantes, desde jovem. Imagine na década de 50 para ele viver essa paixão, para ele consumir produtos relacionados a essa paixão diariamente. Difícil pra caramba. As informações eram restritas, ele tinha pouco acesso a conteúdo, a dados, precisava viajar para Porto Alegre para ir numa loja especializada de chás para poder viver aquela paixão. Hoje, em contrapartida, quando eu vou visitar ele lá em Vacaria, na sala dele, tem chás do mundo inteiro. Ele acessa os sites, as lojas virtuais, compra de Vacaria chás de todo o planeta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa. Porque é exatamente por esse movimento que acontece desde a década de 50, esse achatamento, que as mídias de massa agonizam. Você sabe, cada vez é menos efetivo o marketing de massa em TV, em rádio, é cada vez mais efetivo o marketing de nicho. Por que isso acontece? Porque as massas estão deixando de existir. Porque agora não é mais bacana eu ter o que todo mundo tem, não é mais bacana eu consumir o que todo mundo consome. Nunca antes na história foi possível fazer marketing de massa, mas de forma personalizada. Onde o que o Maurício recebe é diferente do que você recebe, que é diferente do que a minha esposa recebe. Hoje as pessoas conseguem viver aquilo que elas valorizam e não simplesmente aceitar aquilo que lhe é exposto. Então os viciados em cirurgia plástica, os geeks, os metrosexuais, os veganos, os amantes de yoga, cada vez mais a sociedade se comporta em nichos. E as empresas capazes de atender esse nicho específico são as empresas que hoje sucedem. Antigamente eu ia para as massas porque é lá que está o grande mercado e as massas me levavam para a maioria. Hoje eu vou primeiro nos nichos porque é um nicho que me leva para as massas. Inverteu. Antes eu começava do meio para atingir o todo, hoje eu começo das extremidades para atingir o meio. É uma mudança no hábito de consumo das pessoas e que hoje, literalmente, se reflete na forma como elas compram produtos, como elas optam por serviços, porque a curva da distribuição normal literalmente está achatando. Como referência para você que quer se aprofundar mais nesse assunto, tem o livro Tribos, que é chamado em inglês Tribes, do Seth Godin. Isso que eu mostrei foi o Seth Godin que criou essa teoria, foi ele que estudou e fez pesquisas e construiu essa teoria do achatamento da Bell Curve. É um livro incrível, que explica no detalhe exatamente isso que a gente falou. E para você que não conhece Simon Sinek, segue essa pessoa. Simon Sinek é autor dessa teoria do Golden Circle, que diz o seguinte: você tem que começar tudo que você faz, a forma como você se comunica, a forma como você contrata, a forma como você gera uma empresa, tem que começar pelo seu porquê. Você tem que começar do seu porquê
passando pelo seu como e só no final você diz o que você faz. A grande maioria das empresas se comunica de fora para dentro do Golden Circle, ou seja, dizendo o que eu faço, como eu faço e por que eu faço. E esse livro, Comece pelo Porquê, que é um livro muito bom, fala justamente como que as grandes organizações do mundo hoje conseguem perpetuar sua mensagem e atingir o coração das pessoas, o amante de chá, o meu pai lá em Vacaria. Faz como? Começa a se comunicar primeiro por que eu faço o que eu faço, como eu faço o que eu faço e só no final eu falo, eu vendo chá.